Olá, amores! Professora Joana Inês, Coque Palmas, professora de literatura, a poderosa. Meninos, quando nós falamos em literatura, é preciso falarmos em um período, tá? Que não é escola literária. É preciso falarmos, né? É preciso que se fale, tá? No pré-modernismo. Vamos para a aula? Lembrando, a aula de hoje, pré-modernismo. Pré-modernismo que não é escola literária, é apenas movimento. Pré, olha o que nós temos aqui. Pré, que representa o quê? O antigo. Professora, o que nós temos de antigo neste período? Meninos, de antigo, nós temos o que? A linguagem. Se você pegar um livro de Euclides da Cunha, ou se você pegar um livro de Graça Aranha, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque a linguagem, havia um certo rebuscamento na linguagem. A linguagem não era nada fácil. Professora, mas o pré então representa o antigo. E você está afirmando que o que nós tínhamos de antigo era a linguagem, tá? Que a linguagem não era muito, compreensível, digamos assim, ok? Agora, veja bem, professora, por que modernismo? Amores, porque modernismo representa o novo. E o que nós tínhamos, professora, de moderno neste período? O que nós tínhamos de moderno eram as críticas, tá? As críticas às mais diversas regiões. Vamos lá? Vamos ver? Observem bem, primeira questão que é muito importante no pré-modernismo. Primeira questão. Primeiro, movimento de transição. Transição por quê, professora? É uma passagem entre o velho e o novo. Já falei que o velho era a linguagem, que o novo são as críticas às mais diversas regiões. Espera, parou, professora, eu não entendi. Como assim as críticas às mais diversas regiões? Vamos ver, atente-se. Machado de Assis trabalhava com que região? Rio de Janeiro. Aloysio de Azevedo, né? Lá os escritores românticos tinham até aquela divisão prosa regionalista, né? Regiões, que foi, na verdade, pessoal, a prosa regionalista, ela nos apresentou, ela descobriu Brasis até então desconhecidos, tá? Quando a gente fala, meninos, de movimento de transição, é um movimento de passagem. Passagem entre o que, professora? Entre o velho e o novo. Já falei que o que nós tínhamos de velho na literatura era a linguagem rebuscada. E o que nós temos de novo é o que? Trata-se de que, professora? Das críticas às mais diversas regiões. Prof, exatamente essa questão das críticas às mais diversas regiões que eu não entendi. Espera aí que eu vou explicar. Vamos lá. Machado de Assis, por exemplo, ficou restrito a quê? Ao Rio de Janeiro, tá? José de Alencar, ele foi mais amplo, né? Porque mas José de Alencar é autor romântico, tá? Então ele trabalhou com o quê? Foi José de Alencar que nos presenteou, que nos propiciou, né? Com aquela divisão da prosa regionalista, prosa histórica, prosa urbana. Tá bom, meninos? Voltando aqui. Então vejam bem, pré-modernismo, porque os autores do pré-modernismo, cada um trabalhou com uma região diferente. Bora ver isso, gente? Vamos ver essa variedade? Vamos lá? Vejam bem, nós temos aqui esse cara chamado Euclides da Cunha, tá? Euclides da Cunha, pessoal, em 1902, junto com esse outro menino chamado Graça Aranha, tá? Juntos, eles inauguraram o pré-modernismo no Brasil,
1902, tá? Lembrando, pré-modernismo, movimento de transição, movimento literário, não é considerado escola literária, tá? Bom, quando nós falamos em Euclides da Cunha, um militar, né, um jornalista, um homem bem-sucedido, mas um burguês. E ele então, pessoal, ele é desafiado. Desafiado a quê? A escrever sobre um movimento popular que estava ocorrendo lá no sertão. Que sertão? No sertão baiano, tá? E esse movimento, pessoal, era liderado por Antônio Conselheiro. Liderança essa, pessoal, que o Estado, a Igreja e a sociedade da época questionou. Na verdade, tudo, os sertões, fala realmente de que os sertões traz a tragédia da Guerra de Canudos. Tragédia essa, pessoal, desencadeada não pelo seu líder Antônio Conselheiro, mas por uma minoria autoritária e que se sentiu ameaçada. Por quê? Porque eles sabiam, primeiro, Antônio Conselheiro, vamos falar um pouquinho de Antônio Conselheiro, pessoal? Antônio Conselheiro, ele era um mascate, um vendedor, né? O que acontece com o Antônio Conselheiro? Vendia daqui, vendia dali, não dava muita atenção para sua esposa, né? Acaba sendo o quê? Traído, né? Gente, ele não se recuperou da traição. É verdade, tá, pessoal? O que acontece, então? Ele torna-se um andarilho, perambulando, né? A barba cresce, o cabelo cresce. Só que ele, pessoal, tinha o dom da palavra. Olha bem, tá? Então, ele, de região em região, ele chega numa região, pessoal, pobre, né? Chamada Canudos. E nessa região, ele então, pessoal, como ele falava bem, né? As pessoas achavam, pessoal, ele um místico. Vamos colocar aí um deus com letra minúscula, tá bom? E então, ele falava, ele foi colocando regras e as pessoas foram acatando, tá? Digamos lá, pessoal, eu diria que Antônio Conselheiro era do Movimento Sem Terra, tá? Os primeiros movimentos sem terra no Brasil. Quem foi, gente? Os primeiros, né? Ou quais foram os primeiros do movimento sem terra no Brasil? Pero Vaz de Caminha e todos os portugueses que vieram para cá e invadiram uma terrinha que não estava perdida de jeito nenhum, porque ela já era habitada, ela tinha já os seus verdadeiros donos, né? Os verdadeiros brasileiros, que eram os índios, tá? Aqui, pessoal, o que acontece então? Canudos começou pequenininho, mas com a liderança de Antônio Conselheiro, mesmo os moradores sendo pobres, eles tinham que comer. Eles começaram a produzir numa terra que até então não era produtiva. E isso, pessoal, eles começaram então a se multiplicarem. E isso, então, o governo se sentiu ameaçado, a igreja se sentiu ameaçada. Em que, pessoal? Ficaram atormentados pela possibilidade de Antônio Conselheiro tornar-se muito poderoso. Então, o que acontece, pessoal? Há a invasão a Canudos. E daí vocês já sabem todo o massacre. Canudos é uma obra, então Canudos é uma obra que inaugura o pré-modernismo em 1902. É claro que ela não inaugura sozinha. É uma obra, pessoal, toda mapeada, tá? É uma obra dividida em 3 partes, tá? E é uma obra, pessoal, que é pura poesia. Por quê? Porque ela diz o quê, pessoal? Que o sertanejo é, antes de mais nada, um forte. Mas ela diz também que ele é um estrangeiro. Como assim? Porque as pessoas não conhecem, o brasileiro não conhece a força do sertanejo do sertão. Pessoal, preciso que nós
nos atente, né? É preciso que fiquemos atentos aos literatos, né? E principalmente aos escritores de cada período. Eu costumo dizer que a literatura é uma história poetizada. Por quê? Porque, na verdade, o que Euclides da Cunha fez foi retratar um movimento muito importante que ocorreu naquele período. Vejam bem, olha o que eu falei para vocês, que o pré-modernismo que ele traz de moderno são as críticas às mais diversas regiões. E, professora, vejam, olhem bem, meninos, o nosso amigo Euclides da Cunha, em Os Sertões, ele traz o sertão da Bahia, ele traz canudos, tá? Só que daí é preciso que vocês não se esqueçam de Graça Aranha e a sua Canaã. Canaã, que significa terra prometida. Canaã, pessoal, que traz o quê, professora? Mas qual é a região que trabalha? Canaã, pessoal, traz com muita propriedade a vinda do imigrante alemão para o Espírito Santo. Quero reforçar também, pessoal, que mesmo sendo pré-modernista, o nosso amigo Graça Aranha, quase meu vizinho, tá? Ele, na verdade, ao escrever, né, mesmo sendo do pré-modernismo, ele faz o discurso de abertura da Semana de Arte Moderna lá de 22, tá? Lá em São Paulo, tá bom? Então, gente, eu tenho no pré-modernismo, eu diria o seguinte, esses dois autores não são os meus preferidos. O meu preferido é o poeta Augusto dos Anjos. O Beijo é a Véspera do Escarro. Mas este aí é um assunto para a nossa próxima aula. Eu quero agradecer muito, quero agradecê-los demais por me acompanharem nessa viagem linda, linda, linda chamada literatura. Beijos!